Olá, meus nobres e cultos alunos. Espero que todos estejam bem. Pessoal, nesse vídeo de hoje nós vamos falar do chamado correção de fator de potência, tá certo? É um assunto extremamente importante e hoje em dia é muito demandado pelas indústrias para fazer um trabalho interno lá que chama correção do fator de potência, tá certo? E esse tipo de trabalho ele dá serviço na área de projetos e também na área de instalações, na área de ir lá no campo e implementar isso, tá certo? Então, o que é corrigir o fator de potência? O que está errado com o fator de potência que precisa ser corrigido? Bom, o fator de potência, nós sabemos, né, é um número que expressa para nós a quantidade de potência útil que nós estamos utilizando em relação àquela potência entregue pela concessionária. Assim, por exemplo, se um fator de potência é 50%, significa que de cada 100 unidades de energia, de cada 100 volt-ampere, de cada 100 unidades de potência aparente que a concessionária entrega para a gente, a indústria consegue transformar 50% em watt. Ou seja, a concessionária entrega 100 de energia e a indústria consegue converter 50% dessa energia em algum tipo de realização de trabalho útil. Por exemplo, rodar motor, gerar iluminação, gerar aquecimento, etc. Tá certo? Se o fator de potência ele é 60%, significa que a indústria consegue transformar 60% da energia entregue pela concessionária em trabalho útil, tá certo? Bom, hoje em dia, a ANEEL, né, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela estabeleceu que as indústrias têm que ter um fator de potência de no mínimo 0,92, ou seja, para cada 100 unidades de energia que a concessionária entrega na porta da indústria, ela é obrigada a transformar pelo menos em 92% dessa energia entrega em potência ativa, em watt, tá certo? Se a indústria não gera esse nível de transformação, ela vai ser multada, e é uma multa muito pesada. Então as indústrias não gostam de pagar multa, e aí, inclusive, por esse motivo que eles recorrem, né, aos técnicos para fazer o cálculo do fator de potência, para implementar o fator de potência nas indústrias, tá certo? Muito bem. A baixa, por que a concessionária não gosta, multa as indústrias que têm um baixo fator de potência? Porque é o seguinte, eles ganham, né, a tarifação da energia elétrica, ela é tarifada apenas na quantidade de energia que realmente é utilizada, na energia que gera trabalho útil, em watt, né? Todo mundo já deve ter pegado uma conta de luz da nossa casa e deve ter visto lá que no final do mês você paga quilowatt-hora, né? Você paga pela energia watt que você gasta por um certo tempo. Então imagina a seguinte situação, a concessionária ela vai gerar todo o investimento na usina para gerar energia, para transmitir energia até a porta daquela indústria e entrega lá 100 unidades e aquela indústria só converte, por exemplo, 50%, só gera 50% em watt. Então ela vai pagar somente sobre 50%. Não é justo, né? Então ela teve todo o investimento, colocou 100 ali e você paga só pelos 50 que você gerou de energia ativa, tá certo? É por isso que há uma uniformização, ou seja, toda indústria tem que ter no mínimo 0,92. Se você não tiver, você vai pagar uma multa, né? Então, o que acontece com esse 0,92? As instalações elétricas, né? Na hora que você vai montar uma planta de uma indústria, você compra um motor, você compra uma lâmpada, você compra todos os sistemas normais dentro de uma indústria. No final das contas, você vai ter um diagrama elétrico e você vai fazer a associação lá, série paralela, e vai chegar em dois elementos simples. Ou seja, a sua indústria ela vai ser reduzida num diagraminha simples. Tá certo? Esse diagraminha simples vai gerar para você uma impedância Z. Essa impedância Z, o ângulo dessa impedância é o ângulo que a corrente defasa da tensão, que é o ângulo cujo cosseno é o fator de potência, né?
O fator de potência, então, ele pode ser calculado pela razão da potência ativa pela potência aparente, né? P sobre S, ou pelo cosseno do ângulo da impedância equivalente, ou cosseno do ângulo de defasagem entre a tensão e a corrente, tá? Então, quando você acaba de montar uma indústria, você não tem como fazer um decreto lá e falar, ó, daqui para frente a minha indústria vai ter um fator de potência de 0,92. Não tem jeito, que isso é dos próprios elementos, dos próprios componentes que você instala na sua indústria, né? Então, o normal de uma indústria, na hora que você acaba de fazer toda a montagem dela, é um fator de potência natural ficar aí entre 0,7 e 0,8, por aí. Então, toda a indústria vai ter que pagar multa por baixo fator de potência? Sim, vai ter. A menos que faça a tal da correção do fator de potência que eu vou ensinar para vocês aqui. Tá certo? A correção do fator de potência nada mais é do que a gente elevar o fator de potência da indústria de forma virtual, tá certo? Ou seja, a gente vai arrumar um jeito de enganar a concessionária. Então, na hora que o medidor da concessionária, que fica lá na entrada de energia, ele olha para a sua indústria, ele vai achar, ele não vai conseguir ver que o fator de potência está abaixo de 0,92 e sim acima, ou pelo menos 0,92. Então, nós vamos estudar aqui uma técnica para enganar a concessionária, tá certo? Mas esse enganar a concessionária, pessoal, não é uma coisa ruim, não. A própria concessionária gosta disso, né? É do tipo me engana que eu gosto, né? Ela gosta mesmo, inclusive incentiva as indústrias a fazer esse sisteminha para enganar o fator de potência, para fazer com que o fator de potência fique alto sem você alterar a estrutura, as máquinas lá na sua indústria, né? É bastante interessante isso e é o que nós vamos estudar aqui agora. Eu vou ensinar para vocês como é que vocês calculam a correção do fator de potência, como é que você chega num valor, num número lá que vai enganar a concessionária e é bom para a concessionária e é bom para você também, que é o consumidor de energia. É bom para os dois lados. A diferença é que para você que é consumidor, você vai ter que pagar por isso, você vai ter que pagar o técnico para fazer o cálculo do sistema e vai ter que comprar os equipamentos e colocar lá, né? Mas eu garanto para vocês que é muito mais barato você fazer um investimento para corrigir o fator de potência da sua indústria, que é uma coisa cara, mas é um caro que sai barato daqui a pouco, porque você vai deixar de pagar multa. O simples fato de você não pagar multa, daqui a pouco tempo você paga, né? Você se paga, né? Você paga aquele valor dos equipamentos que você instalou ali, beleza? Então eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso aí, beleza? Então, bora lá. Bom, pessoal, aqui eu tenho, né, dois casos para corrigir o fator de potência aqui, ok? São duas situações em que a gente consegue corrigir o fator de potência, né? E quais são elas? São as duas que eu chamo de mais populares, né? Formas, porque existem outras formas. Essas duas maneiras aqui é as que mais são utilizadas para corrigir o fator de potência nas indústrias. Quando uma concessionária, por exemplo, quer corrigir o fator de potência numa cidade inteira, numa subestação inteira, existem outros artifícios muito mais caros, como os chamados compensadores estáticos. Tem uma série de outros equipamentos aí que faz a correção de fator de potência em alta tensão. Aqui, no nosso caso, nós estamos focando no ambiente industrial. Então, no ambiente industrial, nós podemos corrigir o fator de potência de duas formas. Uma das maneiras é essa aqui que eu vou explicar para vocês. Bom, o que é o fator de potência, então? O fator de potência é a razão da potência útil em watt dividido pela potência aparente, que é o S, tá certo? Que é a mesma coisa também do cosseno de φ. O que é esse φ? Esse φ aqui esse φ é o ângulo
formado entre a tensão e a corrente total da instalação, que também é a mesma coisa do ângulo da impedância equivalente de uma instalação. Beleza? Bom, nós sabemos que para corrigir o fator de potência, nós devemos fazer com que ele seja o maior possível, pelo menos no mínimo 0,92, né? Então, o ideal é que fosse 1, né? Se eu tivesse aqui, ó, toda a potência S entregue pela concessionária fosse transformada em potência útil, né? Eu teria um fator de potência 1, eu teria P sobre S ia dar praticamente 1, que é, vamos dizer assim, o sonho de consumo. Seria o ideal, né, para a instalação elétrica ter um fator de potência 1, né? Para eu ter um fator de potência 1, esse ângulo aqui tem que ser 0, né? Sim, cosseno de 0 é 1. Então, como eu disse, a ANEEL, né, ela pede para que o fator de potência seja pelo menos 0,92. Ou seja, que o arco cosseno de 0 desse ângulo aqui, aliás, que o cosseno desse ângulo φ seja pelo menos 0,92. E para você achar esse ângulo φ, basta fazer o arco cosseno de 0,92. Beleza? Bom, moral da história. Nós precisamos de fazer com que esse φ, que é o ângulo de defasamento entre a tensão e a corrente, seja o menor possível, o mais próximo de 0 possível. Beleza? Então vamos reparar aqui esse diagrama, esse triângulo das potências aqui, ó. Essa primeira parte aqui que eu estou desenhando, já está desenhado, estou passando aqui em cima de vermelho, eu tenho a potência ativa. Imagina uma indústria funcionando lá hoje, do jeito que está lá. Lá tem uma certa potência ativa, os motores estão funcionando, a iluminação, os fornos, etc., tudo funcionando, gerando uma potência ativa P. E também vai ter uma potência reativa Q. Essa potência aqui é a potência reativa Q. Beleza? E a composição de P mais Q vai dar o S. Essa aqui, ó, é a potência total entregue pela concessionária. Aquela que a concessionária disponibiliza para mim lá. É o S. E esse ângulo aqui assim, ó. Esse é o ângulo φ. Beleza? Esse triângulo aqui mostrado de vermelho é o que está acontecendo lá na indústria hoje. Beleza? O que é corrigir o fator de potência? É a gente diminuir esse ângulo aqui. Diminuir o ângulo φ. Uma das formas de diminuir o ângulo φ é o seguinte: é eu ligar cargas resistivas no meu sistema, né? Eu posso pegar, por exemplo, aqui, ó, e vir e colocar um ΔP aqui, uma pequena, mais um tanto de potência, que eu chamei de pelinha aqui. Então eu posso pegar um banco de resistores e ligar lá dentro da minha indústria, certo? Se eu pegar esses resistores lá e ligar lá na minha indústria, o que vai acontecer? O resistor, ele não gera reativo, não gera Q, portanto esse vetor aqui é o mesmo. E olha o meu novo S agora. O meu novo S é a composição daquele P mais o P', né? É a nova situação agora que eu tenho lá de potência ativa. Veja que então que eu vou ter um novo S. E veja o novo ângulo. Veja que o ângulo φ, que eu chamei aqui de ângulo φ', olha só, esse ângulo φ' aqui, ó, ele é menor do que o ângulo φ. Ora, se o ângulo diminuiu, significa que o cosseno dele aumentou. Se o cosseno dele aumentou, o fator de potência aumentou. Moral da história: nós estamos corrigindo o fator de potência aqui ao ligarmos carga resistiva no nosso sistema. Mas eu pergunto para vocês, isso é uma solução inteligente? Não. Por que não é inteligente? Porque, beleza, eu estou corrigindo o fator de potência, mas eu estou aumentando o meu consumo. Lembra que eu falei para vocês que o consumo das indústrias, as indústrias pagam pelo quilowatt-hora, né? Ela paga pelo watt utilizado. Então, se eu venho aqui e ligo resistores apenas para corrigir o fator de potência, sim, eu vou corrigir o fator de potência, mas em compensação eu estou aumentando o watt utilizado. Então, a minha conta ela vai deixar de pagar a multa, mas por outro lado vai pagar uma conta muito mais alta, porque eu vou estar esquentando o ar, né? Então essa solução aqui, ela é sim uma técnica de corrigir fator de potência, só que não é muito inteligente. Ninguém faz isso, a menos que, por exemplo, você tenha uma fábrica, já tem um projeto de
de ligar alguns fornos elétricos e tal, e aí você pode aproveitar, né? Falar, já que eu tenho que ligar uns fornos elétricos, eu vou ligar eles aqui, quem sabe esses fornos, eles produzem, eles vão gerar uma correção de fator de potência, e ok, minha conta vai aumentar, mas a minha produção também vai aumentar com esses fornos novos. Então, se for uma coisa pensada, isso aqui pode ser uma solução, beleza? Mas não é o normal, repito, quase ninguém faz isso aqui, só se for uma coisa específica mesmo, tá? O mais utilizado para corrigir o fator de potência é acrescentar capacitores em paralelo com a instalação elétrica, né? Então veja, imagina aqui eu tenho uma indústria, tá? Aqui, depois que eu botei todos os equipamentos e tal, cheguei nesse circuito aqui, ó, a fonte com esses equipamentos aqui, beleza? E aqui eu tenho um capacitor e uma chave. O simples fato de eu ligar esse capacitor aqui, ele vai aumentar o meu fator de potência sem haver aumento de consumo, ao contrário do que acontecia aqui em cima. Vamos entender como é que isso funciona. A situação atual da minha indústria é essa aqui, ó. Eu tenho essa potência P, ok? E tem essa potência aqui reativa natural da minha indústria, né? Que é esse Q aqui, ó. Eu vou chamar, para facilitar aqui, eu vou chamar de Q inicial. É o Q inicial, é a potência reativa que existe na indústria hoje funcionando. Q inicial. A composição de P com o Q inicial vai gerar para a gente aqui o S. Essa aqui é a potência entregue. Esse S aqui é a potência entregue hoje pela concessionária, gerando um ângulo φ. Esse ângulo aqui é o ângulo φ. Beleza? Aí o que acontece? Para corrigir o fator de potência, nós vamos ligar capacitores, vamos fechar essa chave e vamos conectar capacitores em paralelo com o meu sistema elétrico. Nós sabemos que a carga indutiva, né, geralmente as indústrias, pessoal, quase 100% das indústrias, elas naturalmente geram uma carga RL, uma carga composta de resistores e indutores, beleza? Sempre assim. Então, o Q da minha indústria é sempre um Q indutivo, vai ser uma potência reativa indutiva, mostrando esse vetor para baixo aqui. Quando eu ligo o capacitor, nós sabemos que o capacitor gera um vetor oposto do indutor. Então, eu vou ter aqui para cima, eu vou ter uma geração aqui para cima de uma energia capacitiva aqui assim, ó, beleza? Esse aqui, na hora que eu liguei o capacitor no meu sistema, eu injetei lá uma potência dos capacitores, QC, beleza? Ora, eu tenho um vetorzão vermelho aqui para baixo indutivo e tenho um vetor lá para cima capacitivo. Se eu subtrair esse vetor vermelho pelo vetor dos capacitores, eu vou ter esse vetorzinho aqui, ó. Esse vetorzinho aqui, ó, que eu vou colocar aqui. Vamos lá, ó. Não, aqui não. Vou pegar aqui com uma cor azul mesmo aqui. Aqui, ó. Esse vetor aqui, esse cara aqui, ó, esse Q, eu vou chamar esse Q aqui de Q final. Tá? Q final aqui. Q final porque é a potência reativa que vai ficar no final das contas depois que eu ligar os capacitores, tá? Então vamos lembrar. Eu tenho o vermelho aqui, que é o Q indutivo. Na hora que eu liguei o capacitor gera um vetor oposto ao indutivo. A diferença, né, se eu fizer a subtração do Q indutivo inicial menos o tanto de capacitor que eu liguei, vai ficar esse vetorzinho aqui, que é o Q final. Beleza? Veja que eu não alterei o P. A minha potência útil está lá mesmo. As minhas máquinas são as mesmas, os motores são os mesmos, mudei nada na minha indústria. Simplesmente liguei capacitores em paralelo. E nós sabemos, né, que capacitor não gera watt, não é assim? Capacitor não gera potência ativa. A potência ativa é zero, não gera aumento de consumo. Então eu posso pegar e ligar um monte de capacitor lá, não tem problema nenhum. Se você quiser pegar um capacitor e ligar na tomada de sua casa aí, você não vai pagar nem um centavo a mais no final do mês de conta de energia. A corrente vai aumentar, você vai ver lá que vai aumentar a corrente que entra na sua casa, mas isso não implica em aumento de consumo, né? Porque o capacitor tem um ângulo de 90, cosseno de 90 é zero. Mas no nosso caso aqui então, ó, como é que ficou o nosso triângulo de potência final? Ficou o nosso P,
ficou esse QF aqui e ficou a composição do P com QF, é esse S final aqui, que eu vou chamar de S final, o S final aqui, beleza? E veja agora, olha, a meu ângulo que deu agora, o meu φ' aqui, ó. Veja que o meu φ' diminuiu em relação ao φ. Se o ângulo diminuiu, se o ângulo diminuiu, significa que o cosseno dele aumenta, então o fator de potência aumenta. Então, ligando capacitores, o fator de potência vai subir sem eu ter que gastar mais watts por isso, né? Por isso que eu falei com vocês que a gente está enganando a concessionária aqui e ela está de boa, ela não vai criar caso com isso porque você está fazendo só artifício técnico, entendido? Agora vamos para o cálculo. Vamos supor que é o seguinte, olha, beleza, você trabalha na indústria, seu chefe falou assim, olha, eu estou pagando multa aqui e agora eu quero que você calcula para mim o valor do capacitor que eu tenho que ligar aqui no meu sistema para que eu não pare de pagar multa. Como é que você vai fazer? Vamos lá, vou ensinar para vocês aqui, ó. Vamos pegar esse triângulo de potência que sobrou aqui, ó. Beleza? Esse aqui, ó. Composto do P, o Q final e o S. Beleza? Então, eu posso falar aqui, se a gente observar, né? Eu posso falar para vocês aqui, ó, que o nosso Q final, esse aqui, né? Vai ser o Q inicial, grandão aqui, menos o Q de capacitor, né? Esse vetor aqui assim, ó, tem o mesmo tamanho desse aqui, né? Então, eu posso dizer que o meu Q inicial, minha potência reativa inicial, ela é igual a potência reativa final mais a potência reativa dos capacitores, o Q dos capacitores. Fechou? Esse vetor grandão aqui, esse vetor grandão, ele é composto desse pedacinho aqui, que é o Q final, que ficou no fim das contas, mais esse pedacinho aqui, que é exatamente igual ao de cima aqui. Beleza? Então, arrumando a casa aqui, eu posso dizer que a potência reativa dos capacitores é o Q inicial menos o Q final. Beleza? Agora vamos fazer umas outras contas trigonométricas aqui, ó. Vamos pegar o triângulo inicial de vermelho aqui, ó. Eu posso falar que a tangente do ângulo φ inicial, vou até colocar aqui, ó, φ inicial, ele é igual, tangente desse ângulo aqui é igual ao cateto oposto, esse cateto grandão aqui, que é o QI, dividido pelo cateto adjacente, que é o P, né? Então, nós vamos ter a tangente do φ vai ser o Q inicial dividido pela potência P. Fazendo a multiplicação cruzada aqui, eu posso falar que a potência inicial, né, a potência reativa inicial é P vezes a tangente do ângulo φ inicial. O ângulo φ inicial é aquele que existe lá na instalação naturalmente lá. Beleza? Agora vamos pegar esse triângulo aqui menor, ó, ok? A tangente desse ângulo φ' aqui, ó, que vamos dizer que isso aqui é o φ final, beleza? Esse φ' aqui é o cateto oposto. Quem é o cateto oposto? É o QF dividido pelo mesmo P, ok? Tangente desse ângulo aqui, cateto oposto, QF, dividido pelo cateto adjacente, que é P. Eu posso dizer que a tangente do φ final, ou seja, do fator de potência final, pode ser um ângulo do fator de potência 0,92, 0,95, o que você quiser. É igual, então, a potência reativa final dividido pela potência útil, né? Daqui a gente tira aqui o Q final, vai ser P vezes a tangente de φ final, ok? Agora eu vou pegar essa expressão aqui e essa aqui e substituir ela aqui assim, ó. Então eu vou dizer, o meu Q dos capacitores vai ser igual ao Q inicial, que é P vezes a tangente do φ inicial, menos P vezes a tangente do φ final.
beleza? Colocando P em evidência, eu vou ter que P que multiplica a tangente do φ inicial menos a tangente do φ final. Aí que legal. O que aconteceu aqui? Eu descobri uma fórmula para a gente calcular o quanto nós vamos precisar de capacitores para fazer a correção do fator de potência. Olha só, essa potência ativa P, geralmente você encontra ela na conta de energia da sua indústria, certo? O φ inicial, ele está lá também, na hora que a CEMIG te entrega a conta lá, vem lá o fator de potência médio da sua instalação, então você já tem noção do ângulo inicial. E o φ final é aquele para o qual você deseja corrigir o fator de potência. Então, por exemplo, eu quero corrigir o fator de potência para 0,92, quanto que é o φ? É o arco cosseno de 0,92. E aí você consegue achar a potência reativa dos seus capacitores. Beleza? E aí vamos supor ainda que para você ir no mercado e comprar, você fala o seguinte, olha, eu quero ainda assim calcular qual que vai ser o valor da capacitância em microfarad desse capacitor, certo? Como é que a gente faz? Tranquilo, né? Olha só, eu sei que nós sabemos que uma das maneiras de calcular a potência reativa é a tensão sobre o capacitor ao quadrado dividido pela reatância capacitiva dele, né? Beleza? Daqui então eu consigo calcular a reatância capacitiva, que é igual a tensão no capacitor ao quadrado dividido pela QC que nós calculamos aqui, tá certo? E quanto é a tensão sobre o capacitor? Olha aqui, o capacitor é ligado em paralelo com o nosso sistema elétrico, então essa tensão aqui é a mesma tensão da rede elétrica lá da sua indústria. Então eu acho o XC. Ora, se eu achei o XC, nós sabemos que XC é 1 sobre 2π FC. Então, o valor do capacitor vai ser 1 sobre 2π vezes a frequência vezes XC. Pronto. Achei, inclusive, o valor da capacitância desse capacitor aqui em microfarad. Entendido, gente? É desse jeito que a gente faz a correção do fator de potência de uma indústria, né? Isso mete medo em muita gente, né? Tem gente que ganha muito dinheiro com isso aqui, fazendo projetos, fazendo levantamento, fazendo estudo, e depois indo lá, comprando os equipamentos, instalando e botando para funcionar, tá? São equipamentos caros, é um serviço caro, que tem muito valor, porque a multa é muito grande, então os donos das indústrias geralmente fazem isso aqui. Dificilmente você tem uma indústria aí, pode ser uma indústria pequena, sempre vai ter capacitores lá corrigindo o fator de potência, né? Então vocês veem que não é um negócio complicado, mete medo em muita gente, e agora vocês sabem fazer. É desse jeito, sem inventar, que a gente faz a correção do fator de potência das indústrias. Beleza? Bom, para treinar, aí na sequência, na apostila, tem alguns exercícios. Faça esses exercícios, né? Assim como os exercícios também que estão propostos lá no trabalho, vão desenvolvendo, e se vocês tiverem dúvida, nas nossas aulas 5 nós vamos resolvendo aí, nós vamos tirando essas dúvidas. Beleza, gente? Então, por hoje é só. Muito obrigado, um abraço. Valeu!